Olá, que alegria! Mais um Rema 10, mais uma palavra de edificação para a sua vida e dando sequência, à nossa série que é Oração de Guerra. Então vamos aprender um pouco mais sobre guerra espiritual, como eu devo me portar diante dos confrontos que são inevitáveis, eles vão acontecer sempre. Estamos em guerra. Eu quero compartilhar com você um texto aqui em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 11, que diz assim: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Nós temos aqui alguns ensinamentos muito valiosos. O primeiro e ele fala do sangue do Cordeiro. Aqui é a igreja, os escolhidos, o povo de Deus, aqueles que escolheram a Cristo, aqueles que confessaram a Cristo, vencendo o grande inimigo, o inimigo, o diabo. E o texto fala que o sangue do Cordeiro, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É muito importante você que está orando, que está buscando vitória, espiritual, que está abrindo caminhos através da sua vida espiritual, através da sua oração, entender e crer que há um poder grandioso no que diz respeito ao sangue de Jesus. O sangue é vida, e o sangue do Cordeiro é o sangue inocente, sem culpa, sem pecado, é o sangue imaculado, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro foi a moeda que pagou a nossa redenção, que comprou a nossa vida. Por isso que ele se torna Senhor das nossas vidas, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós somos sarados. Então não se faz guerra espiritual sem a consideração do lavar das vestes, do purificar da alma e da redenção da vida, do espírito, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o sacerdote imolava o cordeiro, imolava os cabritos, as pombinhas, e aquele sangue servia de expiação, de perdão para os pecados, tanto do sacerdote como do povo, da família. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus se fez carne e habitou entre nós, e Ele enviou o seu único Filho, unigênito, e o sangue dele, o sangue inocente, é quem traz a redenção completa. Ele é o sumo sacerdote. Então não se faz guerra espiritual sem a confissão do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sem acreditar no poder triunfante do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então proferir, entender, acreditar que o elemento da vida, da redenção, que é o sangue do Senhor Jesus que foi derramado, ele é poderosíssimo na guerra espiritual. Então nós estamos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos blindados. É o que nos blinda, é o que nos protege, é o que nos faz separação entre nós e os nossos inimigos. É a cobertura, é o lavar do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então é um instrumento de vitória, é a nossa porta de vitória, é a nossa entrada de vitória. Aí depois o texto diz assim: pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eu e você precisamos ter testemunho. Não se faz guerra espiritual, não se ora confrontando as trevas, não se ora se desvencilhando dos embaraços, não se ora colocando o inimigo no lugar dele, sem testemunho. Precisamos construir um testemunho. Precisamos ter uma conduta de vida, de fé, onde as pessoas não terão com que nos acusar. E se nos acusarem, que seja mentira, que seja calúnia, não é verdade? Então, o nosso testemunho precisa acontecer, porque o nosso testemunho traz peso no mundo espiritual. Eu nunca esqueço
Tem muito tempo isso, um pastor nos exortando, nos ensinando sobre pregação, e ele falou assim: quando na hora que você estiver pregando e você perceber que faltam palavras, que falta o fluir do Espírito Santo, que ali há um contexto espiritual que está prendendo aquele ambiente, que você possa liberar um testemunho, falar um testemunho, contar um testemunho. E como foi edificante esse momento, porque eu muitas vezes fiz isso e até hoje faço isso, né? Sempre que nós contamos um testemunho, o mundo espiritual, as trevas recuam, né? Aquilo que oprime recua. Então a palavra do nosso testemunho cala a boca dos nossos inimigos. E no finalzinho, mais aqui uma pérola da guerra espiritual. Não amaram a sua vida até a morte. Isso é muito importante, né? Você que está na luta, entenda, o nosso amor primário deve ser o Senhor. O nosso principal amor deve ser o Senhor. Depois nós nos amamos e depois, em terceiro, nós amamos o próximo. Nós só podemos amar o próximo se nós nos amarmos, e nós só iremos verdadeiramente nos amar se nós amarmos o Senhor. E esse texto diz assim: e não amaram a sua vida até a morte. Fala da fidelidade, fala do compromisso que nós precisamos ter com a verdade e principalmente do desapego que nós precisamos ter com as coisas naturais, com as coisas seculares, com as coisas materiais, porque se assim tivermos, vamos estar dando munição aos nossos inimigos espirituais. Então, que você possa, no nome do Senhor Jesus, receber esse ensinamento e levar isso para o seu dia a dia, porque esses ensinamentos aqui, esse versículo, ele é muito precioso na oração e na nossa vida de confrontos espirituais, de guerra espiritual. O sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho e não amar a sua vida até a morte. Ame o Senhor primeiro, busque o reino de Deus primeiro e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o ponto de equilíbrio. Amém? Recebeu? Em nome de Jesus. Querido, se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Faz a sua inscrição aqui. Deixa aqui o seu clique nas notificações para que você receba os avisos quando todas as vezes que um vídeo novo for postado, e para que você possa nos ajudar também a propagar essa mensagem nas redes sociais, no YouTube. Deixa aqui o seu comentário, o seu like poderoso, no nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre.